Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Nós temos aqui o texto, o famoso texto do jovem rico. Esse texto, ele é espetacular, porque ele quer nos dar um grande ensinamento a respeito da vida de santidade. O jovem pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ou seja, a pergunta desse jovem para Jesus ele está perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para me salvar? Então, tá aí a resposta de Jesus. E essa resposta é a resposta para nós hoje. O que nós precisamos fazer para se salvar? Jesus disse: cumpre os mandamentos. E aí, para que não fique dúvida, ainda ele pergunta: quais mandamentos? E é evidente, nós aqui lemos o texto e nós vemos que Jesus está falando dos 10 mandamentos. Então, via de regra, o que nós precisamos fazer para se salvar é cumprir os mandamentos. E cumprindo os mandamentos, nós vamos estar em algo chamado estado de graça. Então, em estado de graça, nós estamos salvos. Agora, atenção, estar salvo não é estar santificado. E aí o jovem disse assim: olha, eu tenho observado todas essas coisas. O que me falta ainda? E aí Jesus diz: se queres ser perfeito, e a palavra perfeito é sinônimo de santo, se você quer ser santo, então precisa fazer mais alguma coisinha, E aí Jesus aqui dá para ele o caminho das pedras. E isso aqui é maravilhoso, porque veja, irmãos, nós temos às vezes o hábito de dizer assim, fulano não rouba, não mata, não adultera, ele vai à missa todos os domingos, ele reza o terço dele, ele lê a palavra de Deus, ele já é santo. Esse é o conceito que a gente tem de santidade. Mas, na realidade, isso é incompleto. Esse é o caminho da santidade, verdade. Mas não cometer pecado e cumprir os mandamentos é obrigação nossa. Nós não estamos fazendo nada demais. Isso não é santidade. Certa vez perguntaram a São Roberto Bellarmino, se ia lá, se deviam canonizar São Luís Gonzaga, porque afinal de contas ele não cometia pecado. São Roberto Bellarmino, ele diz aquilo que é o óbvio, Ele falou: nós não devemos canonizá-lo ou dizer que ele é santo, ver a santidade nele porque ele não comete pecado, porque santidade não é isso, mas porque ele ama Jesus. Então veja, é outra coisa. Então não roubar, não matar, não cometer adultério, cumprir os mandamentos, nós não estamos fazendo nada de extraordinário. Isso aí é obrigação nossa. E claro, e sem esse passo, nós não vamos nos salvar.
Não vamos nos salvar. Por quê? O catecismo diz, é muito claro com relação a isso, que as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, elas descem imediatamente após a morte aos infernos. É o catecismo da Igreja Católica que diz isso. Tem gente que nem gosta que a gente diga isso, mas é verdade. Essa é a palavra da Igreja. Então, primeiro ponto, santidade, ela não é não pecar. A santidade é amar. É amar. É como o marido que dissesse assim, né? Não, eu não maltrato a minha mulher, não bato nela. Olha, você não fazer isso, você não está fazendo nada demais. A pergunta é, quando é que você vai começar a amá-la? Então, santidade é isso. Santidade não é fazer o que está pedido, é fazer mais. Então, meus irmãos, essa historinha que a gente ouve por aí, para que isso tudo, o porquê disso tudo, né? Estamos aí dentro da quaresma, a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? E aí tem muita gente que diz, para que isso tudo? Para que levantar de madrugada? Por que isso tudo? Então essa historinha não santifica ninguém, né? Por que isso tudo? Para que isso tudo? Porque o que é santidade? Santidade é generosidade, é fazer o que não está pedido. Deus não pede para a gente levantar 4 horas da manhã, não. A gente levanta por amor. Deus não pede para que a gente faça a mortificação, não. A gente faz isso porque a gente quer se unir a Deus. E se tudo isso que a gente faz não é para nos unir a Deus, então estamos fazendo algo certo, mas de maneira errada. E aí acaba não tendo valor, porque o valor está exatamente nisso. Se a gente faz para aparecer, já perdeu o valor. Jesus diz, já ganhou a sua recompensa. Mas se isso é para nos unir a Deus, nos tornar pessoas melhores, aí isso tem um valor meritório, isso tem um valor infinito, porque é Deus que entra nisso aí, no meio disso, de qualquer ação que a gente vai fazendo, tá? Qualquer ação. Deus entra no meio disso e Ele pega aquilo que é meramente daqui de baixo, nosso humano, e Ele eleva isso, né, à divindade, que é Ele mesmo, o próprio Jesus. Então veja, santidade, né, é ir além, é crescer especialmente numa virtude chamada caridade. Não a caridade, também uma palavra desgastada e deturpada dos nossos dias, porque caridade para algumas pessoas é levar bolsa de compra para os outros. Isso é uma pequena parte da caridade, importante, mas a caridade é amar a Deus com caridade sobrenatural. Amar a Deus. Santo Afonso de Ligório diz isso, né? A santidade é amar Jesus. Amar Jesus. Então, Jesus disse para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Porque Jesus sabia que aquele jovem, né, o problema dele não era dinheiro. O problema dele é que ele estava apegado a tudo aqui de baixo. Ele não era livre. Não era livre. E por ele não ser livre e por ele estar totalmente apegado, diz a palavra que ele foi embora muito triste, porque ele era rico. E aqui não se trata de dinheiro, mas se trata, Jesus diz, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o nosso coração está em Deus, então nós somos ricos diante de Deus. Mas se o nosso coração está em tudo que é dessa terra, meus amigos, nós não somos livres. Não somos. E é isso que o Evangelho de hoje, maravilhosamente bem, quer nos ensinar. 2 etapas. A primeira etapa, importantíssima. E a gente aqui poderia dizer, seria a etapa dos iniciantes, seria a etapa daqueles que estão na via purgativa, seria a etapa daqueles que querem iniciar um caminho com Deus. Primeiro passo que a gente precisa fazer, sem dúvida alguma, é abandonar o pecado, é estar em estado de graça, é começar a ter uma vida de oração, depois começar a ter uma vida de meditação, depois uma vida de romper com tudo aquilo que é próprio nosso, as nossas concupiscências, né? Combater os pecados veniais, combater as imperfeições e começar esse processo maravilhoso de perfeição. Agora, a gente poderia dizer, né, ouvir de algumas pessoas dizerem assim, eu já ouvi
de cristãos dizendo assim: não, Deus pede a santidade, mas isso aí é impossível, né? Santo Agostinho diz que não é impossível, que Deus não é louco de pedir algo a nós que não seria possível. Claro, a santidade, para nós, ela é impossível mesmo, para nós, mas não para Deus. Porque quem nos santifica e quem nos faz santo é Ele. É uma tarefa dele, nós não somos pelagianos, é uma tarefa do Senhor. É Ele que nos faz santos, irmãos. Então dizer que a santidade Deus pede, mas não é possível, é chamar Deus de louco. E Ele não é isso. Não. Deus não nos pede o impossível, vai dizer Santo Agostinho. Junto com aquilo que Ele nos chama. E há um chamado universal à santidade, a Lumen Gentium diz isso. A palavra de Deus em 1 Pedro, 2 Pedro fala a respeito disso. A palavra em Levítico fala a respeito disso. Sede santos porque eu sou santo. Então, o Senhor está nos convidando à santidade. E junto com isso, o Senhor nos dá os meios. Nos dá os meios. É Ele. E veja, irmãos, olha que bonito que é a santidade. Quando chega um determinado momento na nossa vida, e não se preocupe, porque eu estou dizendo isso aqui, mas nem de perto cheguei lá. Não pense que eu sou adiantadinho na vida espiritual, que eu não sou, né? Mas eu conheço, porque já li nos manuais de espiritualidade de gente muito santa. Então, eu estou falando de algo que é visível. Chega um momento na vida de santidade. Chega um momento que o trabalho é muito mais de Deus do que nós. É como dança de salão, né? Dança de salão, a gente vai naquele momento, o passivo, né? É o homem que conduz a mulher. Então a mulher está ali, sendo conduzida. Chega um momento na vida de santidade que Deus, nós nos tornamos muito mais um espectador de Deus, daquilo que Ele está fazendo em nós, através da nossa generosidade, porque é Ele que vai nos conduzindo. É Ele que vai conduzindo o tempo todo, como na dança de salão. O que nós precisamos fazer? Só se deixar guiar. Docilidade. Deixa Deus conduzir. Nós vamos deixar Deus conduzir. Ele vai conduzindo como um mestre da dança maravilhoso. Ele vai nos levando para o caminho da santidade, né? E o trabalho, 99% é Ele. Chega um momento, né? As pessoas, por exemplo, que têm oração de recolhimento infuso, essa oração de recolhimento, eles já estão rezando. Eles se põem para rezar e já estão rezando. Eu e você, a gente para rezar e que luta, né? Que luta. É barulho, confusão, não conseguimos nos concentrar porque estamos muito imperfeitos ainda. Mas esses grandes santos, não. Né? Eles, quando param para rezar, eles já estão rezando o tempo todo. Estão focados em Deus. Nada distrai a mente de quem está focado em Deus. Mas isso é um trabalho da graça, que vai e Deus vai nos puxando para a mortificação. É maravilhoso esse evangelho, né? Daria aqui para falar muita coisa, muita coisa. Eu recomendaria, né, você que ficou até aí agora no vídeo, né, o vídeo está até um pouquinho mais longo, mas você que ficou aí até agora, eu recomendaria para você 2 livros maravilhosos. Já que você ficou até esse momento, eu te recomendo 2 livros. Primeiro, As 3 Idades da Vida Interior, né, do Padre Garrigou Lagrange, e Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Roio Marim. 2 dominicanos maravilhosos e que nos tem um manual, né, da vida, a gente poderia dizer assim, da ascética e mística, para cada um de nós, para nos aprofundar no processo de santidade. E ali, claro, nós vamos lutando e esperando que Deus venha e nos puxe e nos leve para a santidade plena com Ele. Deus abençoe sua vida e que a gente nunca desanime, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.